Nós estamos na estação de tratamento de água do Serviço Autônomo de Água e Esgotos de União dos Palmares, a conhecida ETA. Daqui há um trabalho específico, extremamente importante, até que a água chegue na sua residência. Nos últimos dias, o SAAI tem sido alvo de algumas críticas, onde a coloração do chamado líquido precioso tem mudado de cor. Nós procuramos o seu diretor-geral, o Célio Pereira, e ele vai conversar conosco sobre esse e outros assuntos. Essa mudança procede? Ela tem um tempo útil? Que explicação o senhor dá como experiente funcionário do SAAI? Bom, Ivan, o que acontece nesse caso? Pessoal, a gente sabemos que hoje o SAAI, a gente tem uma água que totalmente está entre as melhores do estado. Ele tem um tratamento bem minucioso, tá? Na situação que a gente consegue captar o manancial nosso do Rio Mundaú e da qualidade que ela sai nas torneiras. Esse fato dela mudar a turbidez, de sair um pouco amarela nas torneiras, se dá só ao fato do seguinte: no decorrer da tubulação, acaba tendo uma sedimentação do próprio, o que passa pelo tratamento acaba sedimentando. Não quer dizer que ela não vai perder a qualidade. Potável ela vai estar. Fica um pouco turva, mas a qualidade está lá em cima, a qualidade está ótima. Aí o que acontece? Nesse fato também, não só essa questão de armazenamento na tubulação, Ivan, mas o que acontece? Normalmente quando se tem uma manutenção na rede, num determinado ponto, acaba entrando na manutenção alguns sedimentos. E isso se acumula muito no terminais de rede. Em bairros mais distantes, um pouco, onde a rede se limita, acaba se juntando ali nos terminais, acontecendo essa situação. Aí, como nós temos em alguns pontos nossos uma certa dificuldade de compressão, acaba tendo uma certa, pelo momento do dia, uma certa falta de água, o que acontece? Quando essa água começa a chegar na tubulação, ela acaba causando um turbilhão interno na tubulação, aí faz com que ela mexa essa parte que está sedimentada na rede. Sim. Aí acontece essa situação que, aí quando você abre a torneira nesse momento que está chegando água... É uma fuligem que se constitui ao longo da canalização? Não vamos dizer que seja fuligem, mas é um sedimento do próprio tratamento, certo. Ela decanta. Não sei se você já viu, mas se você chegar no reservatório normal de uma residência, você vai ver que lá no fundo tem uma sedimentação. É verdade. No fundo do reservatório. Amarelada, uma exatamente. Coisa assim. É justamente essa a situação que chega nesse caso. Aí essas primeiras águas, quando está chegando ali, que você abre a torneira, ela vai sair um pouco, não necessariamente em todos os pontos, certo. Mas um ponto ou outro ela vai chegar ali com uma certa coloração, mas ao passar das horas, 2, 3, 4 minutos, ali ela vai clareando e voltando à normalidade. Tem sido então uma realidade comum em função dessa sua explicação? Sim, não pode dizer comum, né? Mas acontece em alguns bairros específicos, como no caso desse último que teve essa reclamação, certo. Que até foi publicada uma matéria, referente ao Morada das Árvores, justamente isso. Ele é um bairro que é um último bairro ao qual a rede se limita nele. Aí, por acontecer essa situação, pode ter sido realmente esse fato dela ter saído turva, né? À toa que me mandaram uma foto via WhatsApp, no qual mostrava essa água turva em um recipiente, e no outro recipiente era mais clara. Aí o próprio morador já explicava: não, mas pode ter sido a ocorrência que faltou, mas já está normalizando. Aí você vê que é uma coisa que acontece às vezes normalmente em alguns pontos, que é aquela situação realmente dessa turbilhão que acontece dentro da tubulação interna. Muito sazonal, como ocorreu exatamente no Morada das Árvores. Sim, né? Tipo, aconteceu lá, mas não necessariamente vai acontecer em outro bairro vizinho ou não, entendeu? Até mesmo que, para ter ideia, teve pessoal lá nesse bairro, teve um rapaz que coletou a água, mas os vizinhos não conseguiram perceber essa coloração. Você vê que às vezes não é no bairro todo, mas num ponto específico, no ponto que seja mais próximo do terminal da rede, entendeu? É justamente que acontece esse acúmulo dessa sedimentação. Mas isso não perde a qualidade, só deixando claro que essa situação não vai perder a qualidade, apesar dela estar um pouco turva, a turbidez um pouco elevada nesse ponto, mas depois ela clareia, mas não vai perder a questão da potabilidade. Momentos depois ela volta a ficar incolor. Sim, o sabor sim. Não altera nada no sabor. Não altera nada. De jeito e maneira. O SAAI tem sido alvo de algumas observações da falta d'água em alguns bairros de União dos Palmares. Nós somos informados, a nossa produção conseguiu levantar,
de que há um grande inimigo, ou dormindo ao lado do inimigo, que é a posteação da Equatorial, que conduz, através de seus cabos, energia para a estação de tratamento da água. Até onde isso compromete o trabalho de distribuição do SAAI? Ivan, você tocou num ponto que está sendo meio crucial, né, para o SAAI. Isso vai vendo acontecendo há alguns dias, que é essa tecla da questão da falta de água, do desabastecimento em alguns pontos da cidade. Certo que isso é uma soma de fatores. Isso vai desde porque, como é que vocês sabem, então é um sistema. Qualquer falha no decorrer desse sistema acaba prejudicando a cadeia completa, vai acabar essa situação. E um ponto é essa questão da energia nossa. Como a gente depende muito da questão da energia, porque a gente faz a captação, faz todo o tratamento, depende de bombas, e bomba tem que ser movimentada de energia, há uma dificuldade na questão de um ponto nosso ligado à Equatorial, que constantemente tem queda de energia. Um exemplo que hoje teve uma queda de energia, a estação ficou parada por umas 3 horas, devido a um rompimento de um cabo. Mas em conversas até, olha que a Equatorial, deixar claro que a Equatorial, à medida que a gente faz a solicitação, elas atendem a gente prontamente. Também o que a gente faz, presta um serviço emergencial, questão de abastecimento, a gente tem contato. Desloca uma equipe no continente para... Exatamente, imediatamente ela já está em atividade para fazer esse serviço. E hoje aconteceu um rompimento de um cabo. Puxa. Mas como é uma linha que não vai, está dando esses problemas de falta de energia, principalmente na nossa captação, se localizando na Várzea Grande, aí qual a situação nossa? Eu vou solicitar ao pessoal da Equatorial que faça um levantamento, o porquê que está acontecendo constantemente essas quedas, e se tem um outro ponto para se mudar a ligação nossa numa rede que não tenha tanta essa dificuldade com a queda de energia, né, no caso. Eu queria abrir um parênteses do tamanho de nossa audiência aqui nessa conversa esclarecedora para obter algumas informações de sua origem. Você é concursado, não é? Sim, sou concursado desde 2014. A sua origem é a comunidade quilombola de Muquem. Daí você herdou o nome Muquem? Sim, certamente. Até mesmo porque na época que eu entrei no SAAI, tinha dois Célio no caso. Eu e mais outro que tem o mesmo nome no caso. Aí o que acontece? O pessoal, para diferenciar, acabou apelidando eu como uma localidade que eu morava antes, que era o Muquem. Aí até hoje está e ficou aí, agora o pessoal me conhece assim. Uma outra realidade que eu queria ouvir do nosso entrevistado, do nosso convidado, ela perpassa pelo seguinte aspecto. Nós estamos vivendo tempos difíceis, a climatologia apresenta uma alta temperatura, fortes temperaturas, enfim. Qual o grau de preocupação do senhor com relação a esse momento? Acha que vai nos conduzir, vai nos levar para uma situação de economizar mais água? Eu queria a sua opinião nesse aspecto. Ivan, apesar da gente estar no verão, né, se iniciou o verão em dia 21 de dezembro, o que é que acontece? A gente está tendo um verão mais ameno, não é um verão ao ponto de nós termos dificuldade com o manancial nosso. Se a gente for lá no Rio Mundaú, ele está com nível que, para um verão normal, está excelente. A gente consegue ter uma captação basicamente normal relacionada ao nível do rio. Certo que teve aquele caso que aconteceu em 2016, que foi um caso atípico, né, ao ponto de estagnar totalmente o rio, mas a medida desse verão de agora está mais ameno, e essa questão, com a questão do abastecimento hoje, eu posso somente dizer a você que a gente não vai ter tanto sofrimento relacionado à questão do manancial, pelo possível momento de seca ou relacionado ao verão. Se tem sim nesse período um aumento no consumo. O consumo nesse período de verão acaba excedendo além do normal do período de inverno, né? Você acaba tendo um consumo maior e levando a isso, a gente tem uma cidade que está crescendo a cada dia. E hoje a questão maior nossa relacionada à questão do desabastecimento é a estrutura da nossa estação. A gente sabe que já se falou muito, né, nessa questão. A gente tem uma estrutura de captação hoje, de captação de sistema completo de tratamento, que está saturada de já tem mais de 30 anos. Puxa. A última reforma foi em 89. É verdade. E aí estava com uma previsão para 20 anos que era para ter sido feito em 2010. No período daquela enchente, né, no caso. Mas até então não foi feito nenhuma situação de ampliação
ou a manutenção que viesse dar essa sobrevida à estação. E hoje ela se encontra no seu limite, assim, para poder abastecer com uma certa eficiência toda a expansão da cidade hoje. Por isso que a gente tem pontualmente alguns bairros, que eu posso até citar como o que a gente tem constantemente reclamação nesses últimos dias, que é o Jardim Brasília, que é um caso crônico, né, na verdade, que já não é de hoje que se falta água, mas acabou intensificando mais. O Jacinto também é um ponto que, por ser distante, é um ponto que está tendo essa dificuldade. Nós temos pontuais como o Nova Esperança, que não vai ter uma reclamação por falta de água, e alguns outros pontos mais altos da nossa cidade. Mas isso é mais por questão de hoje o sistema nosso está saturado. Há um bairro onde o seu líder comunitário disse que a população enfrenta dificuldade em função de ser uma região mais alta do que outra, que é o Mutirão. O senhor tem informações nesse sentido de que Sim. Aquele bairro, alguns moradores sofrem com a falta d'água em alguns momentos? Sim, Ivan. O bairro do Mutirão, né, o Sagrada Família, é um ponto desse tipo, até mesmo porque ele tem uma cota muito alta. Se você for levar em consideração, a gente já fez um levantamento desse tipo, a cota do ponto mais alto lá do Mutirão, ali na proximidade do posto de saúde, da escola, ela consegue ser mais elevada do que o reservatório nosso aqui. Puxa. Para você ter ideia. Aí lá a gente tem um elevatório que fica localizado nos Frios, que abastece tanto a parte dos Frios, como abastece a parte do Mutirão. Então, como o sistema todo há uma demanda muito alta para atender, a gente tem um momento do dia, uma dificuldade para abastecer, até mesmo pela questão da ampliação dos Frios. A hortigranjeira, também como você sabe que é morador de lá, é um local, assim como a cimenteira, que está em expansão, né? Aumentando cada vez mais. E até mesmo porque o sistema lá, na época, foi colocado só para atender o Mutirão. Mas a medida dos Frios foi ampliando, aí acabou tendo essa dificuldade. Mas para lá, qual a situação? A gente tem uma situação do elevatório. A gente já está fazendo um levantamento para que a gente consiga ampliar a questão de bomba lá na elevatória e de tubulação para que consiga realmente atender essa parte lá do Sagrada Família. Procede a informação de que o SAI está de olho na construção de uma outra captação ou de um outro reservatório, aliás, captação é essa que nós temos única aqui do Rio Mundaú, e de que seria, nós estamos próximos aqui na região da Serra da Laje? Ivan, isso aí é fato, né? Vamos dizer que seja fato, porque já está em andamento, né? Isso eu deixar claro que um projeto que tinha sido perdido, né, anteriormente, nas gestões passadas, mas o nosso prefeito Kio conseguiu recuperar esse recurso. Certo. Já está em andamento para que esse recurso já entre ainda esse ano, para a gente poder fazer essa aquisição, no qual é um recurso, só para você ter ideia, é um recurso na casa de 28 milhões. Puxa. Isso vai dar, eu tive a pá do projeto, ele me mostrou, no qual foi atualizados os valores, e o que é que acontece? Ele vai dar uma estação nova, que vai ser localizada justamente na Serra da Laje, em uma cota que vai conseguir suprir toda essa parte alta da cidade. Puxa. Uma estação que vai ter uma vazão de 260 litros por segundo. Só para ter ideia, basicamente vai triplicar o funcionamento da nossa existente hoje. A nossa existente hoje, ela trabalha em cima de 140 litros. Essa nova, que está prevista com essa verba de 28 milhões, no qual o Kio conseguiu recuperar esse recurso, está prevista aí para 260 litros por segundo. Era essa obra de fundamental importância para a população de Nova dos Romares. Terá o seu início quando? Ivan, eu não posso dizer a você o início exato, certo. Até mesmo porque o processo para a vinda do recurso está em andamento, mas ainda vai se concretizar a questão do recurso, que já está em andamento, processo em andamento. Quando se tiver tudo alinhado, tudo, vamos supor, batido do martelo, vamos dizer assim, aí já vamos ter uma previsão, uma data de início para essa estação. Mas pelo porte do que eu vi do projeto, é um projeto aí para 1 ano e meio, 2 de construção. Mas de antemão é uma realidade? É uma realidade, até mesmo porque é uma preocupação. Ele deixou claro em algumas conversas que eu tive com o Kio, certo, com o prefeito, uma preocupação dele restabelecer o abastecimento da cidade, e a preocupação dele justamente com essa questão de desabastecimento com a cidade.